ainda sem uma data definida. Agora é às 7h45, nossa cidade chegando. Jornal Nova Brasil Brasília. Nossa cidade, com Márcia Zarur. Márcia Zarur, bom dia para você, bem-vinda e feliz ano novo. Bom dia, Ariane Bittencourt, feliz ano novo para você, para o nosso ouvinte, para todo mundo que está acompanhando aqui a Nova Brasil Brasília, que seja um ano de muita paz e muita saúde. Vamos precisar de muita paz, né, inclusive. Depois desse fim de semana tão turbulento, né, mas a gente teve uma excelente notícia também. Ontem à noite, o Agente Secreto ganhou mais um prêmio internacional e a gente tem que comemorar muito. Cinema brasileiro brilhando em todas as telas do mundo, né? E que continue assim, o Oscar que nos aguarde. A gente está de olho na torcida desde já. Vamos nessa. Ô Márcia, a gente tem trazido essa retrospectiva, não é, com os assuntos que foram destaque no ano passado na nossa coluna Nossa Cidade, e hoje temos mais uma etapa, viu, ouvinte, dessa retrospectiva? A Márcia fala pra gente sobre a saudosa piscina de ondas do Parque da Cidade e sobre o herói que deu nome ao Zoológico de Brasília. Conta pra gente, refresca a nossa memória, Márcia. Ari, essa história desse herói, desse grande herói que dá nome ao Zoológico de Brasília, é uma história muito trágica. É uma história que aconteceu no fim da década de 70, mais ou menos em 1977. Ele estava com a família, com a esposa, os 4 filhos ali no zoológico, o sargento Silvio Hollenbach. O Zoológico de Brasília se chama Zoológico de Brasília Silvio Hollenbach. E ele estava ali se preparando para ir embora, depois de um dia ali de lazer com a família, quando viu que um garoto de 13 anos tinha caído no Fosso das Ariranhas. Ele saiu correndo para tentar salvar esse garoto, se jogou no Fosso das Ariranhas e tentou retirar o garoto de lá. Ele conseguiu retirar esse garoto. Para quem está acompanhando pelo YouTube, a gente tem até algumas imagens da placa de entrada do zoológico, algumas imagens até de uma estátua que tem na entrada em homenagem ao sargento do Exército e tal. Ele conseguiu retirar esse garoto do Fosso das Ariranhas, mas ele recebeu mais de 100 mordidas dos animais e teve uma infecção, ficou internado no Hospital das Forças Armadas alguns dias, mas morreu poucos dias depois porque teve uma infecção generalizada, né? Foi uma história muito triste que marcou muito. Eu me lembro, eu sou do início da década de 70, então eu me lembro dessa história. Foi uma história que impactou demais os moradores de Brasília. Todo mundo comentava, todo mundo lamentou demais a morte desse sargento, que virou realmente um grande herói e até hoje é reverenciado e tem que ser lembrado. Acho que essa história tem que ser contada. E eu acabei trazendo essa história aqui no início do ano passado. A gente está trazendo novamente aqui na retrospectiva, porque só o post que a gente fez em colaboração no Instagram, o meu @MárciaZarur e o @Nova Brasil Brasília, teve mais de 600 mil visualizações. Caramba! Então, assim, foi uma história que realmente todo mundo que sabia relembrou isso. Quem não sabia ficou sabendo e ficou muito impactado. Então, realmente foi uma história muito trágica e que esse sargento deve ser realmente reverenciado por esse ato de heroísmo, né? De ter dado a vida dele para salvar um adolescente que ele sequer conhecia, um garoto de 13 anos na época. O garoto se chama Adilson Florencio da Costa e ele, muito tempo depois de adulto, né, foi preso em 2016 numa investigação da Polícia Federal sobre desvio de dinheiro nos Correios. Poxa vida. Então ainda teve esse outro fato que aí essa história veio à tona novamente em 2016 por conta dessa detenção do Adilson. Enfim, o Zoológico de Brasília é um lugar muito aprazível. Eu acho que é um programa muito bacana. Agora, nas férias, é uma dica que fica também aqui da coluna, para quem está com criança especialmente, porque o zoológico é sempre muito legal para você ver os bichos, para você fazer um piquenique, para você passear, enfim. Programa ao ar livre também, programa ao ar livre. Foi inaugurado em 1957, 3
2 anos antes de Brasília. Nesse ano, o presidente JK ganhou do embaixador da Índia uma elefante fêmea, a Nelly, que foi a grande atração do zoológico e que é lembrada também por várias gerações até hoje. Na época tinha um supermercado aqui em Brasília que chamava Jumbo, e teve a inauguração do Jumbo, e o símbolo do Jumbo era um elefantinho, e teve a inauguração do Jumbo no Gilberto Salomão, um supermercado grande no Gilberto Salomão, e na época levaram a Nelly, botaram umas cadeirinhas assim, as crianças puderam andar de elefante na inauguração desse supermercado. Então é uma das histórias e curiosidades de Brasília. Sensacional, Márcia. É triste essa história desse herói que deu o nome ao zoológico, mas é muito legal que a gente possa conhecer essa história. Quem não conhece, muitas vezes a gente passa por tanto canto, vê nomes de pessoas em pontes, em lugares, não faz ideia do porquê aquele nome está ali, quem foi aquela pessoa. E no caso do zoológico, com essa explicação, a gente tem a oportunidade de saber o porquê que o zoológico leva esse nome, o porquê desse busto, desse sargento lá no zoológico. Então as coisas passam a ter muito mais sentido. Uma história extremamente forte, trágica, né? Mas e de heroísmo, né? Você vê a pessoa dar a própria vida, né? Arriscar, ele se arriscou ali e acabou morrendo, né? Mas salvou o garoto. Então, assim, é um gesto realmente maravilhoso, nobre. Agora, só para ressaltar, entrada gratuita aos domingos e feriados no zoológico. Então, ainda tem mais esse incentivo para quem quiser ir. Terça, quarta e quinta, o preço está promocional por R$5 para todo mundo. Sextas e sábados, R$10 a inteira e R$5 a meia entrada. Então, também é um programa que cabe no bolso, né? Muito bom. Fica aí a dica para todos os ouvintes nesse mês que a gente sabe que muitas vezes os pais voltaram a trabalhar, mas os filhos estão em casa, cobrando atividades e lugares para que eles possam gastar energia. Fica a dica, realmente o zoológico é um lugar muito bacana. Agora, um outro lugar que já foi muito bacana, hoje não está tão bacana assim, mas pode ser que volte a ficar, é a piscina de ondas, né, Márcia? Exatamente, a nossa expectativa é essa, né? A piscina de ondas também fazia um maior sucesso nas décadas de 70 e 80. Chegava a reunir, para você ter ideia, naquela época, 10 mil pessoas nos fins de semana. É um fenômeno mesmo. Era um fenômeno. Aí tinha as ondas com mais de 1 metro de altura, vinha uma sirene tocando ali para avisar que a onda estava vindo e tal. Então, realmente fez muito sucesso, foi inaugurada em 78 no estacionamento 7 do Parque da Cidade. E está lá até hoje, as instalações estão lá, estão desativadas, tem quase 30 anos que está desativado, mas tem reforma ali no local, a gente já mostrou aqui na coluna também, inclusive, que a promessa é que a piscina seja reinaugurada, toda reformada, o ano que vem, 2027. E aí deve ter um parque aquático muito grande. A gente, para quem está acompanhando pelo YouTube, tem umas imagens antigas do arquivo público do DF, da piscina de ondas, e um croquis do que deve virar a piscina de ondas com esse parque aquático, piscina infantil. Realmente vai ser uma coisa parece muito atraente pelo que a gente vê do projeto, parece que vai ficar muito bacana. Tomara. A piscina de ondas, que é um marco, eu sei que muita gente tem boas memórias aí com a piscina de ondas, seja com ela funcionando, seja com ela muitas vezes usada para festas, que também aconteceu com muita frequência. A volta dos anos 80, várias edições da festa do Paulinho Madrugada foram feitas ali na piscina de ondas. A piscina, obviamente, vazia, né? Claro. Eles usaram as instalações ali para botar DJs com músicas da década de 80, com atrações da década de 80 também. Então, a festa dos anos 80 sempre traz, assim, gente que fez muito sucesso naquela época e volta, já teve inclusive Legião Urbana, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. Então, eles sempre trazem alguém, assim, que remeta aos anos 80. E a piscina de ondas tem tudo a ver. Como estava desativada, eles aproveitaram ali o espaço para fazer várias edições dessa festa, de fato. Bem simbólico. E a gente torce muito para que no ano que vem esse
espaço seja devolvido à população aí com essa cara toda nova, bonita, um complexo praticamente, né? Um complexo aquático, bem é grandão. o que eles estão prometendo, é um complexo aquático, deve ser reinaugurada, a previsão é meio do ano, né, de 2027. Então, meio do ano que vem, a gente já deve ter a piscina de ondas reinaugurada. Ela também traz muita saudade para essa geração que vivenciou essa época ali, e a gente fica aguardando e com certeza acompanhando aqui na coluna Nossa Cidade, né? Vamos estar de olho. A gente vai acompanhar. Márcia Zaru, muito obrigada por hoje. Ótima semana para você. Uma ótima semana, Ari, mesmo que ela seja difícil, que seja maravilhosa.